Olá, povo de Deus, estamos aqui presentes para responder algumas perguntas que os nossos inscritos fizeram para o Bispo Gomes. Olá, galera do nosso canal, povo de Deus, Deus abençoe grandemente. Nessa oportunidade eu quero responder algumas perguntas que nos foi chegado, chegou até nós, e nós vamos responder para você. Só quero lembrar que se você não é inscrito, se inscreva. E se você já é inscrito, seu comentário é de grande importância para nós. O seu joinha alavanca o nosso vídeo e sobe a nossa capacidade dentro da plataforma, tá bom? Obrigado por estar inscrito e eu quero chamar você para fazer parte dessa oportunidade de algumas perguntas que os nossos inscritos nos fizeram e nós vamos tentar responder. Não saia desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui, vai ouvir hoje, é de grande importância para a sua vida. Vamos lá, a primeira pergunta. Bispo, existe vida após a morte? Sim, é uma pergunta intrigante, interessante, quando se trata de vida após a morte. Até mesmo porque as pessoas hoje estão vivendo assim, como se nunca elas fossem morrer, né? E é uma grande ilusão das pessoas pensarem isso. E essa pergunta, ela nos faz pensar. Porque nós não temos que ficar preocupado apenas com essa vida que nós temos aqui, com esse fôlego de vida que temos aqui. Nós temos que lembrar que o homem, o ser humano, ele é tríplice. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então, essas três pessoas existem dentro de nós. Após essa carne, essa matéria, nossa alma vai viver em algum lugar. E se existe vida após a morte, quem responde para nós, e já fazia essa própria pergunta, é a Bíblia. Vamos ler aqui Jó, capítulo de número 14 e o versículo 14. Jó 14 e 14. Olha a pergunta que você fez, como cai justamente aqui, ó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Olha que pergunta interessante. Mas agora, nós vamos ler. Eu quero provar para você se realmente existe vida após a morte. Nós vamos ler no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 23 e o versículo de número 43. Respondendo, existe vida após a morte? Lucas 23 e 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus disse isso para aquele ladrão que estava crucificado com ele na cruz. O ladrão reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador, e que poderia levar a alma dele para os céus, para o paraíso. Então ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então Jesus respondeu, hoje mesmo tu serás comigo no paraíso. Jesus entregou o seu espírito para Deus. Quando ele entregou o seu espírito para Deus, ele expirou, ele morreu, ele faleceu no seu corpo físico, mas o seu espírito foi elevado até a presença de Deus. Então ele disse para aquele ladrão que se arrependeu, ele disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, saindo do corpo, o espírito do homem vai para algum lugar. Para quê? Para ali ele continuar vivendo, só que uma vida da agora para frente, eternamente. Então, está aí respondido. Espero que você compreenda que existe sim vida após a morte, porque Jesus levou o espírito do homem para continuar vivendo. Pastor, me responda. Para onde vão aqueles que morrem sem salvação? Olha, para onde vão aqueles que morrem sem salvação? Quem também responde é a Bíblia, né? A Bíblia tem a resposta para essas pessoas que indagam ou às vezes têm até dúvida. Porque o homem, ele tem um livre-arbítrio de escolher entre a vida e a morte, o bem e o mal, e até o próprio lugar onde ele vai viver eternamente. Ele tem esse livre-arbítrio de escolher. Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo de número 19, ele diz assim: se esperarmos
ou se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Então aqui mostra que a alma do ser humano, após sair dessa vida que ele tanto espera, almeja, luta, trabalha para conquistar e às vezes conquista mais, infelizmente não leva a nada, ao deslocar a sua alma do seu corpo, ela vai para outra vida. Se esperamos em Cristo apenas nessa vida, somos muito mais miseráveis. Quer dizer, então existe uma outra vida, né? Então, para onde vai a nossa alma sem salvação? Para onde vai aqueles que morrem sem salvação? Para isso, nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos descobrir para onde vai as almas, os espíritos humanos que morrem sem salvação, para responder essa pergunta. Lucas 16 e 22. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você conhece essa história? O mendigo servia a Deus. Era um homem reto, era um homem que padeceu todas as suas aflições na terra, mas era temente a Deus. O 23 diz, 22 parte B diz: mas morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu de longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então aqui são duas pessoas, duas personagens. O mendigo que temia a Deus e o rico que não temia a Deus. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos. Para onde? Para o seio de Abraão, que hoje é os céus. Morreu também o rico que não quis saber de Deus e foi sepultado. Mas no versículo 24 diz: e estando ele no inferno, ele morreu sem Jesus. Ele morreu sem salvação. Para onde vai aqueles que morrem sem salvação? Respondendo a sua pergunta e os demais. Estando o rico no inferno, ele morreu e foi para o inferno. Quem levou ele para o inferno? Deus? Não. Jesus? Não. Os seus próprios atos aqui na terra. As suas escolhas, ou a escolha daquele rico, fez com que ele padecesse e ficasse ali no inferno. Mas ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. Ele foi no inferno justamente porque ele não quis Deus. Ah, mas o Lázaro era mendigo, pobre, miserável, foi para o céu porque Deus teve pena dele? Não. Nem o rico vai para o inferno porque é rico, e nem o pobre, o mendigo, foi para o céu porque era mendigo. Ambos fizeram uma escolha. Quem leva para o céu é Deus, independente de classe social, de riqueza ou de bens materiais. Está respondido então? Quem morre com Cristo vai para o seio de Abraão, e quem morre sem Cristo vai para o inferno, tormento eterno, quem morre sem salvação. Tudo bem? Tudo bem. Mais uma pergunta? Defina o que é depressão. A palavra depressão no original, no latim, significa deprimido. É uma pessoa deprimida e oprimida, uma pessoa para baixo. Mas, segundo a Bíblia, depressão é um espírito que adentra ao corpo de uma pessoa, a alma da pessoa. É onde eu digo, o homem é tríplice, corpo e alma e espírito. A depressão ela não vem para dar na carne, a depressão ela dá no espírito do homem. Um espírito abatido, um espírito doente, adoece o físico. E se adoece o físico, a emoção também vai ficar contaminada. Então, corpo e alma e espírito. Aonde dá a depressão? Na alma, no espírito do ser humano. Então, o que é depressão? É uma pessoa totalmente escravizada por um espírito. Veja bem, o que a Bíblia diz no Evangelho, deixa eu procurar para vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 5. Ele tirando para o templo, e ele, atirando para o templo as moedas de prata, tirou-se e foi para se enforcar. Quem que se enforcou? Judas Iscariotes. Por que ele se enforcou? Porque caiu dentro dele um grande remorso, uma grande tristeza, um grande arrependimento dele ter traído o homem que mais lhe ajudou, que era Jesus. Então naquele momento Satanás, com seu espírito de depressão, entrou dentro do espírito de Judas e colocou na cabeça dele que ele devia morrer, mas morrer de uma forma depressiva, oprimido, para baixo, pendurado, que é a depressão. Se observa que toda pessoa deprimida, o único desejo que está na mente dela, no coração dela, que está dentro dela, é o desejo de morte. Morte por causas aparentemente são as mesmas. Ou elas se atiram de cima de uma ponte, de cima de um edifício, ou coloca uma corda no seu pescoço, ou se dopa, enfim.
elas não esperam que outras pessoas lhe tirem a sua própria vida, mas que elas mesmas façam a justiça, tirando as suas próprias vidas com as suas próprias mãos. Quem tirou a vida de Judas Iscariote? As mãos deles. Agora, quem estava por trás de Judas Iscariote? O espírito depressivo. Então, como curar a depressão? É simples, conheça Jesus. A lei do espírito de vida, a Bíblia diz, te livrou do espírito da morte e da lei do pecado. Então, o espírito de vida é Jesus, te livrou do espírito da morte, da lei. Quem é a morte? O espírito depressivo que abate as pessoas. O espírito depressivo leva a pessoa para um quarto escuro, para ela viver ali morrendo aos pouquinhos. Ou seja, ela deixa de ser uma planta junto ao videiro e é uma planta no deserto, aonde não há água, aonde não há vida. A pessoa vai desfinhando sozinha, vai secando até morrer. Quem chupa aquela pessoa, quem seca aquela pessoa, quem vai desfinhar a alma daquela pessoa, não são os remédios, mas sim o espírito que está por trás. Todo espírito maligno, principalmente da depressão, ele precisa ser alimentado. E o que alimenta um demônio depressivo, ou um demônio que é o demônio da depressão? São os remédios. Lógico que a ciência não vai te falar isso. A ciência ela está correta porque ela é limitada. Agora, o mundo espiritual, a palavra de Deus, ela nos abre o entendimento. Então a cura para a depressão não é as clínicas, não é o psiquiatra, não é o psicólogo, não é uma boa conversa. A cura para a depressão é Jesus. Está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, querido, você que me fez essa pergunta, eu quero responder a todos os nossos inscritos. Você que toma remédio, você que está vivendo uma vida escravo, você que só pensa em morrer, você que só pensa em suicidar, eu quero te dizer, Jesus te liberta. Busque a Deus de todo o teu coração, busque a Deus de toda a tua alma, busque a Deus de toda a tua mente, busque a Deus de todo o teu corpo. Quando o teu corpo ser cheio da presença de Deus, do Espírito Santo, deixa eu falar uma coisa para você. Nosso espírito, nosso corpo não pode habitar dois espíritos, ou de Deus ou do diabo. Expulse o espírito do diabo, deixe o espírito de Deus entrar, que vai sair esse desejo do mal que te atormenta até quando você pode. Espero ter respondido em outra oportunidade. E se você que está me assistindo, bispo, eu gostei dessa explicação à luz da Bíblia, eu gostei, isso me ajudou demais. Bispo, eu quero que o senhor fale sobre o tema X. Estou aqui à sua inteira disposição para te ajudar. Estou falando para alguém que talvez está sofrendo com esse mal, para alguém que está passando tudo o que eu falei aqui, para alguém que está preso sem saber se libertar. Então escreva aí nos comentários, eu estou aqui para te ajudar 24 horas, tá bom?